Fala, galera. Flamengo acerta com Danilo. Jogador chega no Rio de Janeiro na próxima semana. Vamos dar uma olhada nas informações e depois ver também como ele tem jogado na Europa nos últimos anos? Bom, pessoal, como a gente pode ver aqui no GE, Danilo se acerta com o Flamengo e assina a rescisão com a Juventus na próxima temporada. O clube e o jogador, Flamengo, e o jogador, já alinharam expectativas e questões financeiras, restando só questões burocráticas para poder assinar por 2 anos. Então, o acordo com o time italiano também já está costurado, e aí o Danilo viaja para o Brasil. Tá? Então, o Danilo está a pequenos detalhes burocráticos de ser jogador do Flamengo. As negociações elas avançaram nas últimas 48 horas, e todas as questões relevantes já foram definidas. O alinhamento de expectativas, para a importância do dia a dia, a parte financeira, a rescisão com a Juventus de Turim vai ser assinada na próxima semana, para o Danilo poder finalmente viajar para o Brasil e se apresentar. Então a gente vê a foto aqui dele jogando como capitão da Juventus, na Champions League, contra o Aston Villa, quinta rodada da Champions. Então as partes envolvidas na negociação, elas afirmam que só essas questões burocráticas que estão adiando a conclusão, que a rescisão com a Juventus já estava definida há alguns dias e dependia do acerto do Danilo com o novo clube, para poder ser oficializado. Então, a velha senhora encara o Napoli nesse sábado, pelo Campeonato Italiano, hoje, e a tendência é que o distrato seja feito no início da semana. Então, provavelmente, hoje é o último jogo do Danilo com a camisa da Juve. E aí ele vai assinar por 2 anos com o Flamengo e, segundo o GE, realizar o sonho de defender o clube do coração. Ele é natural da cidade de Bicas, em Minas Gerais. Ele é capitão da seleção brasileira, atualmente. Então ele está na Europa desde 2012, quando ele saiu do Santos para o Porto, depois teve a passagem pelo Real Madrid, pelo City e, por último, agora pela Juve. E aí o próprio Napoli, que vai enfrentar a Juve hoje, que é o líder do campeonato italiano, da Série A, fez uma proposta. Só que a identificação com a Juventus impediu ele de jogar no Napoli, e também a vontade do Danilo de ir para o Flamengo fizeram a diferença. Na verdade, a vontade do Flamengo também fez a diferença. Porque o Filipe Luís teve um papel fundamental nas negociações e deixou claro que o sistema defensivo vai girar em torno do Danilo. Ele vai ser uma peça, ele vem, obviamente, para ser titular, vai ser uma peça fundamental. Então, nas conversas com a família, o Danilo entendeu que era o momento de voltar para casa e que o Flamengo é o seu destino ideal, tanto em termos emocionais como também em termos esportivos. E aí a disputa do Mundial, a disputa da Libertadores e a estrutura do Flamengo também pesaram muito na disputa entre o Flamengo e o Santos para repatriar o Danilo. Então, o processo de convencimento do Flamengo foi muito mais pelo coração e também pelas possibilidades esportivas na carreira do Danilo, junto com a relevância que ele vai ter dentro do elenco mais forte da América do Sul. Só nos últimos dias que foram discutidos os valores, mas ele deixou claro que isso aí, que os valores não seriam, então, um empecilho. Antes da gente reagir à mídia, a fala aqui do jornalista William Godoy, que sempre comenta sobre o Flamengo, antes da gente repercutir ele mostrando como é que o Danilo joga na Europa, peço que você comente, deixe o seu like, compartilhe. Isso é muito importante para o nosso trabalho, que ajuda o YouTube a entender que as nossas notícias, os nossos vídeos são relevantes, e aí ajuda a aumentar a entrega. E quanto mais pessoas tiverem acesso aqui ao canal, mais eu vou ter possibilidade de
produzir material, né, rápido e em primeira mão para vocês. Então vamos dar uma olhada. O que eu vou mostrar aqui pra vocês é o seguinte. Primeiro que a gente, quando fala do Danilo, quem não assiste futebol europeu, quem não tem esse hábito de acompanhar o que acontece fora do Brasil no futebol, só conhece o Danilo praticamente ali de seleção brasileira. E aí, Danilo, lateral direito. Cara... Pois é, o torcedor brasileiro está acostumado a ver o Danilo jogando de lateral direito na seleção e acha que ele ainda é o mesmo jogador lá da época do Santos. Falando sobre futebol italiano, que culturalmente tem um grande choque com a gente sobre cultura popular, conversa de bar, a conversa de bar que a gente tem, ela é completamente diferente do que ela acontece culturalmente na Itália. Sim, porque no Brasil a gente está acostumado com essa ideia de que os jogadores têm uma posição fixa. O melhor exemplo disso é o futebol ter mudado, ser dinâmico, né? A gente ter meio-campistas que praticamente jogam cumprem todas as funções do meio, né? Mas a gente ainda fala naquele camisa 10, estilo Alex Cabeção, Veron, etc. Né? O próprio Ganso, que até ele teve que se adaptar um pouco. Sobre aspectos de jogo, defensivos, funções dos atletas, é uma outra. Popularmente, são culturas muito diferentes de jogo de futebol. E o que acontece? O Danilo hoje, ele não é lateral direito, ele não é zagueiro, ele não é lateral esquerdo na Juventus. Isso não quer dizer que ele seja meio campo, goleiro... Exatamente, ele não joga fixo em uma posição só, ele não joga só na lateral direita, ou só na esquerda, ou só na zaga. Atacante, não, nada disso. Ele é um defensor. Ele é um defensor na concepção da palavra. Isso, ele é um defensor. Como é que o defensor joga na Itália? E eu vou comprovar isso para vocês, com vocês aqui, com algumas mapas que fica bem claro de posicionamento do Danilo. Hoje ele é um defensor. Ele praticamente atua em toda a faixa, né, da primeira linha, se a gente pode, assim, a gente pode dizer contando. O defensor, ele é um jogador que joga em todas as posições de defesa, né? O time vai jogar num 4-4-2. A primeira linha de 4 são os 4 defensores. Lateral direito, os 2 zagueiros, lateral esquerdo. Então ele joga em todas as posições de defesa. O time de trás para frente, né? Da zaga. Ele joga na lateral direita, ele tem jogado na lateral esquerda, ele joga como defensor. Lembrando que o Flamengo está indo no Danilo, evidente que pode ser que por circunstâncias ele acabe atuando na lateral, porque a gente sabe que é jogo pra caramba, lesão, suspensão, mas para ser zagueiro. Isso é ótimo, porque o Danilo pode ser um coringa, né? Ele pode jogar em todas, nesse calendário maluco que a gente tem no Brasil, com convocação, com lesão, com excesso de jogos, mas ele vem, a princípio, né, ele aceitou vir para jogar como zagueiro. O Felipe Luiz pensa nele como um zagueiro, muito mais do que um lateral, tá? Porque a gente ainda tem, pelo menos até o Mundial, o Wesley na direita e tem o Alexandre na esquerda. Eu acho que o Danilo se encaixaria como titular na defesa do Flamengo no lugar do Léo Pereira. Seria uma defesa, uma dupla de zaga bem técnica, né? Danilo pela esquerda e Léo Ortiz pela direita. Lembrando que o Léo Pereira ele jogaria com frequência, porque o calendário gera muito desgaste nos atletas, né? Isso está muito claro, tá? É para ser zagueiro. Por isso até que eu tô trazendo esse vídeo aqui, porque a gente vai falar também dele bastante com ele na zaga. Vamos pros mapas. Olha que loucura. Se você puder compartilhar com seu amigo, que ele vai entender sobre o que está acontecendo com o Danilo lá, sobre o posicionamento. Vamos dar uma olhada nisso, galera, para ver como funciona o posicionamento de um defensor, né, na Itália, para a gente entender o que o Danilo pode oferecer de bom para o Flamengo. Além da parte técnica dele, né? Como que ele pode contribuir dentro do elenco. Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês o mapa e o jogo. O Juventus jogou contra Venezia. Ele atuou lado esquerdo. Primeiro jogo que o Godoy está mostrando, ele jogou de lateral esquerdo. O mapa de calor dele. Uma boa parte do jogo defendendo, outra parte atacando. Praticamente, meu amigo, como um lateral esquerdo. Isso aqui é mapa de lateral esquerdo. Perfeito? Aí, uma semana antes, contra o Bolonha, lado direito.
Cara, não se Uma semana antes ele tá aqui, ó, de lateral direito. perde. Vai acabar se perdendo, não vai dar pra entender aqui. Calma, é lado direito, né? Mas ali defensivo, consegue ver? Trabalhando pelo lado direito. Parma, zagueiro. Não é nem lateral. No outro jogo ele já não é lateral direito nem esquerdo, ele já tá de zagueiro. Como ele fica muito mais do meio de campo atrás e avança um pouco. Direito, tão pouco esquerdo, trabalhou na zaga pelo lado esquerdo. Você vai observar, é muito curioso, né? Essa carreira, a construção de carreira do Danilo, ela é muito curiosa nesse final. Ele, apesar de ser um lateral direito de origem, tu vai pensar assim, porra, é uma obviedade. O cara, quando joga na zaga, ele joga na zaga pelo lado direito, correto? Errado. Isso só mostra como ele é um defensor, porque ele sempre foi lateral direito, mas quando ele joga na zaga, ele também joga pelo lado esquerdo. Por isso que eu falei que ele seria uma opção no lugar do Léo Pereira. É loucura. Ele atua pelo lado esquerdo na zaga, tá? Só pra você entender. É muito curioso, é maneiro, porque é curioso mesmo. Vamos lá. Jogo contra o Manchester City. Jogaço. Champions League. Ele atuou como lateral esquerdo. E Atuando numa outra posição, como lateral esquerdo. O City provavelmente estava com a posse de bola, né? Jogando em cima da Juventus, ele com o lateral esquerdo defensivo. até aqui mostro pra vocês esse posicionamento. Olha lá, aquele cara que tá circulado. Foi um bom jogo, né? Vitória da Juventus. Ele é lateral esquerdo. Ele tava atuando como lateral esquerdo. Olha lá, lateral direito, zagueiro pelo lado direito, zagueiro pelo lado esquerdo, e ele aqui como lateral esquerdo. Fechando a linha com 4 jogadores, atuando pelo setor esquerdo. E quando a Juventus saía pro jogo, ele não é aquele lateral que estava espetando, né? Esse lateral de função que a gente vê, né? Indo até... Não. Ele caía bem mais por dentro, quase com o posicionamento de um zagueiro. Era quase... Isso. Ele marcava ali pelo lado e não subia quando o time atacava, né? Jogava meio como zagueiro, quando o time atacava, e meio como volante. Como muitas vezes o Felipe Luiz tem feito com o Alexandre. O Alexandre joga ali pela lateral esquerda, defendendo, e quando o time sobe, o Bruno Henrique muitas vezes cai lá pela esquerda, né? Sendo um jogador mais agudo, o Alexandre fecha para fazer uma linha de 3 junto com Léo Pereira e Léo Ortiz. Ali, vamos chamar aqui, né? Um zagueiro pelo lado esquerdo. Por isso que a gente fala, o futebol italiano, cultura completamente diferente. Aí, isso como é que chega aqui com a gente? Defensivo, né? Juventus, não. Por isso que o choque cultural do bar, de papo de bar, ele é muito conflitante. O que acontece na Itália sobre... Que nem o Flamengo, o time do Felipe Luiz não é defensivo. Em determinados momentos do jogo, você tem o Alexandre, né, se juntando ali, fazendo a linha de 3 com os dois Léos, o Pereira e o Ortiz. Isso não deixa o Flamengo defensivo, porque libera outros jogadores da frente para subirem com tudo, né? Funções aqui no Brasil. E ele tá lá, cara. Ele é esse cara de braço levantado. Eu achei legal até essa imagem, parei proporcionalmente. É só uma questão de organizar o time, porque muitas vezes o time tem 2 zagueiros, mas aí às vezes fica 3 atrás. Porque quem vai se juntar com os 2 zagueiros às vezes é o camisa 5. Mas aí, nesse caso daqui, quem estava se juntando com os 2 zagueiros era o camisa 6, o lateral esquerdo. Que dá maior destaque, né? Ele erguendo ali o braço. Galera, a rapaziada tá todo mundo lá. O ataque é pelo lado direito, galera dentro da área, Vlahovic, enfim. Galera tá tudo dentro da área. E ele tá lá atrás, né? Como uma opção de retorno, né? Como ele tá lá atrás, praticamente. Jogando como lateral, mas se posicionando ali praticamente como um zagueiro. Então, se quiserem recuar a bola para ele começar o trabalho todo pelo lado esquerdo. Esse apoio na vitória da Juventus sobre o Manchester City. Além disso, sobre campeonato italiano. Esse aqui é o mapa dele. É uma loucura. Olha o mapa do cara. O mapa dele de calor, né, mostra ele atuando em toda a defesa e também em todo o meio de campo. Do meio de campo à frente, né?
pouquinho mais concentrado, sim, pelo lado esquerdo, talvez. Quando ele jogou de lateral, ele tenha sido de lateral esquerdo, ele tenha avançado um pouco mais. Quando ele jogou de direita, ele ficou mais na defesa. Mas ele foi aproveitado na defesa toda, né? Em todas as posições. Você não sabe onde o cara atua, né? Olhando o mapa, porque aqui é um geral de todas as posições. Se nós não conhecêssemos, nós não acertaríamos certamente. Falaríamos talvez, é um meio de campo, sei lá, a gente não ia conseguir entender, né? Porque o mapa Exatamente, ele está em todo. de calor. Vamos para alguns números que isso é muito importante. Quando o nome do Danilo chega aqui pra gente no Brasil, ele bate meio que esquisito, cara. Porque o Danilo, ele chega com alguns estereótipos. Ele chega com estereótipos de um cara que não é da nossa cultura admirar um modelo de lateral como o do Danilo. A gente, culturalmente, né? Pois é, mas o problema é que a gente não tem mais um Jorginho, né, um Cafu, um Léo Moura. Ou o lateral é muito veloz, tem muita força, né? Tipo o Wesley, quando ele é ofensivo. A gente não vê o Wesley chegando na linha de fundo e cruzando, né? Nem um Léo Moura cruzava, nem um Jorginho cruzava. E quando vai na linha de fundo é para tocar para trás, para tentar desmontar a defesa e um outro jogador cruzar. Ou tocar para dentro da área para alguém chegar batendo. E a maioria hoje é defensivo. Na própria seleção brasileira a gente não vê mais isso, né? Não vê mais um Cafu e um Roberto Carlos, não vê mais um Maia. Sempre admiramos laterais, mas ele não é esse lateral, tal. E aí chega meio que esquisito. Mas é aquilo, né? Um cara que consegue ter uma passagem por Manchester City, Pep Guardiola, Juventus, campeão nos dois clubes e capitão da Juventus, por mais que chegue aqui, tu tem que olhar e falar, tem alguma coisa ali. Ou que talvez ele não consiga demonstrar. Pois é, galera. Não é à toa que ele tem essa carreira, né? Capitão da Juventus. Se um capitão da Juventus não teria qualidade para jogar no time da América do Sul. Na seleção brasileira, que é onde eu acompanho, né? Eu tô falando do cara que não acompanha. Ou tem alguma coisa, porque, né? Então assim, é um cara com muita moral. Ele tem muito mais moral lá fora do que aqui, muito baixo. Inclusive fala muito bem, né? Atualmente, dos jogadores de alto nível, acho que é o jogador brasileiro que se posiciona melhor em entrevista. Isso também vai ser um ganho para o clube, né? Porque se reclamava muito há um tempo atrás que o Flamengo era um time que não tinha, depois principalmente que o Diego se aposentou, e que o Felipe Luiz também, né? Começou a se falar, Rafinha saiu, Diego Alves saiu, começou a se falar muito disso, de como o Flamengo é um time que não fala em campo. Vamos para os números dele, que é importante. Quando a gente fala sobre o Danilo, a gente está falando de eficácia do jogo. 89%. Cara, é um número considerável, estatisticamente, quando a gente fala de campeonato italiano. 91% de passes no próprio meio-campo. Também é um número alto. 82% no campo adversário. São números bem altos, né? Todos acima de 80%. E se nós formos um pouquinho além, a gente ainda encontra, além de 91%, né, enfim, números, né, altos, ainda tem, ó, na temporada do... Perdão, esse é na Champions League, tá? No futebol italiano, agora sim, 91%, 93% no próprio meio-campo e 88%. A primeira foi na Champions, né? Acima de 80%. Aqui, ele está acima de 90% na eficácia por jogo, nos passos no próprio meio de campo, acima de 90%, e no campo adversário 88%. Um número muito alto. 8%, o número ainda maior. E ele tá com uma média de recuperação de bola alto. Número tá bem. De número tá bem. E aí o Flamengo tem esse interesse. Tá bem fisicamente, tá bem de número, rouba a bola. O atleta tem 33 anos, né? A gente não sabe qual é o seu projeto de vida. Se quer retornar pro Brasil, enfim, e ver como essa oportunidade de voltar pro futebol brasileiro. Agora, zagueiro. Como um zagueiro. Mas o Danilo, como eu mostrei pra vocês, você pode passar isso pro seu amigo. É uma afirmação. É um defensor. Exatamente. Ele é um defensor. Ele vem para jogar preferencialmente como zagueiro, mas o Felipe Luiz vai poder utilizar ele em todas as posições da defesa, menos no gol. Ou até no gol, dependendo do perrengue, né? Teve um Flamengo e Gama lá em 99 ou em 2000, não lembro direito,
que o Flamengo, que o goleiro Klemer foi expulso, o Flamengo precisou botar o Caio no gol, Caio Ribeiro, Caioba, pode procurar na internet.